Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História Contemporânea, estamos chegando aqui bem pertinho da época que a gente vive, estamos avançando aí pós-Segunda Guerra Mundial, vamos entrar aí num período, a gente não vai estudar ele inteiro nessas aulas, nessa sequência de aulas, mas esse período vai até 1989, então finalzinho do século XX. Eu já era nascido quando esse período termina. Esse período é a Guerra Fria. Guerra Fria que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado alguma coisa sobre Guerra Fria em geografia, provavelmente em sociologia, em outras disciplinas, mas que aqui nas aulas de história a gente vai pegar o contexto histórico da Guerra Fria. Vocês devem muito provavelmente ter ouvido falar sobre o contexto, a questão econômica, a ideia geopolítica, né, da ordem bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, a divisão entre mundo capitalista e mundo socialista, e principalmente o fim da Guerra Fria e o mundo que surge após o fim da Guerra Fria. Que a gente vai pegar o começo da Guerra Fria e algumas características e alguns eventos marcantes da Guerra Fria. Esse conteúdo, para o pessoal da administração, vai ter 4 vídeos, para o pessoal da informática provavelmente vai ter só 2 vídeos. O pessoal da informática vai ver só o vídeo 1 e o vídeo 2, porque o da informática não dá tempo de ver tudo. Então o pessoal da informática vai ver uma parte mais geral da Guerra Fria, as relações entre Estados Unidos e União Soviética, e o pessoal da administração vai ter um bônus, que é um vídeo sobre a Revolução Chinesa e um vídeo sobre a Revolução Cubana. O pessoal da informática não vai ter isso oficialmente, mas se quiser aprender sobre Revolução Chinesa e Revolução Cubana, só me pedir, depois eu mando os links para vocês como material extra. Mas o pessoal da informática não tem isso como aula, não vai cair em prova. O pessoal da administração vai ter, porque o pessoal da administração tem uma carga horária maior, então eles vão ter que estudar mais coisas. Apesar, esses conteúdos da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana são bem importantes, mas da informática infelizmente não dá tempo. Mas enfim, qualquer coisa eu passo o material para vocês da informática depois. Esclarecimentos feitos no vídeo, vamos falar sobre a tal da Guerra Fria, que não foi tão fria assim. Então vamos lá, acabou a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, Hitler se matou, Mussolini foi preso, o Japão foi derrotado, bomba atômica, nazistas julgados, os Estados Unidos saiu de boa apesar de ter matado um monte de gente com arma nuclear. Enfim, precisamos reorganizar o mundo. Estabelece-se então a Conferência de Yalta. Yalta é uma cidade na Ucrânia, Ucrânia é parte da União Soviética. Em Yalta reúnem-se Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Stalin, o ditador da União Soviética. Objetivo: acabar com os conflitos entre os países. Então, assim, nós vencemos, vamos garantir que a gente não vai se matar entre nós mesmos e manter uma certa estabilidade do mundo após a Segunda Guerra. Vamos tentar criar mecanismos para que não haja uma terceira guerra mundial, certo? Vamos fazer aqui um bem bolado para que o mundo fique em paz. Dessa Conferência de Yalta, não que isso foi estabelecido pela Conferência de Yalta, vamos dividir o mundo dessa forma, não. Mas a consequência é que o mundo, após a Conferência de Yalta e os acordos estabelecidos, o mundo acabou se dividindo em 2 blocos. Um bloco capitalista, influenciado pelos Estados Unidos, e um bloco socialista, influenciado pela União Soviética. A Inglaterra, obviamente, está no lado capitalista junto com os Estados Unidos. E outro resultado, a partir das negociações da Conferência de Yalta e das negociações que se seguiram, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU surge após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo, basicamente, de evitar uma terceira guerra mundial. A ONU é a entidade com representações. Imaginava-se que teria representação de todos os países, hoje tem de quase todos. Então, uma entidade que vai buscar o diálogo entre as nações. E a ONU que vai estabelecer algumas ideias referentes à humanidade. Então, por exemplo, a ideia de direitos humanos, direitos básicos que todo ser humano tem, ganha força principalmente por conta do horror da experiência do nazismo exterminando os judeus. Então, não é legal quando um povo extermina outro. Então vamos falar aqui em direitos humanos, direitos das nações, né, em
toda cultura ter o seu valor, todo povo ter o seu valor, para que não aconteça de novo o que a Alemanha fez. Então, a ideia de crimes contra a humanidade, a ideia de direitos humanos, a ONU vai ser responsável por isso. E a ONU também vai ter o objetivo de ajudar. Ela vai ter órgãos que vão tentar ajudar os países a se recuperar da guerra, né? Então a ONU vai tentar estabelecer políticas de economia, de saúde, de educação, para que o mundo se recupere após a Segunda Guerra Mundial. E claro, a ONU vai ter influência basicamente dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quem vão ser os países que vão ter os assentos permanentes e que vão se colocar ali como as principais potências na ONU? Os vencedores: Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética. Depois a China vai entrar como uma grande potência. A princípio a Alemanha não, mas depois a Alemanha passa a ter influência dentro da ONU. Mas basicamente são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Depois dessa conferência de Yalta, que foi uma conferência entre os vencedores, entre União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, foi feita uma segunda conferência, a Conferência de Potsdam, que é na Alemanha. E essa Conferência de Potsdam, ela vai ter um objetivo um tanto quanto peculiar, que é, de novo, tentar impedir que a Alemanha seja a Alemanha de sempre, que todos nós conhecemos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes, que tentou enfraquecer a Alemanha. Isso deu absolutamente errado, porque ao invés de enfraquecer a Alemanha, fez os alemães terem raiva e quererem se vingar. A Conferência de Potsdam vai estabelecer o seguinte: olha, a gente precisa reorganizar a Alemanha, na Alemanha tem aí ideias conflitantes, tal. Para o lugar do nazismo tem um grupo político querendo uma Alemanha capitalista, tem outro grupo querendo uma Alemanha socialista, isso pode gerar conflito, isso pode gerar guerra, vamos evitar isso. Então a Alemanha, para ver se a Alemanha não dava problema de novo, dividiram a Alemanha em 4 territórios, em 4 zonas, e cada zona seria ocupada, seria controlada por um dos 4 vencedores do bloco dos aliados. Então teria uma parte da Alemanha controlada pela França, uma parte controlada pela Inglaterra, uma parte controlada pelos Estados Unidos e uma parte controlada pela União Soviética. Berlim, capital da Alemanha, cidade mais importante, ficou do lado da União Soviética. Para não gerar problema, dividiram Berlim em 4 também. Então a cidade de Berlim também teria 4 regiões, uma para a França, uma para a Inglaterra, uma para os Estados Unidos e uma para a União Soviética. Porém, França, Inglaterra e Estados Unidos são capitalistas, então não fazia muito sentido separar. Então, os pedaços de França, Inglaterra e Estados Unidos, tanto da Alemanha quanto de Berlim, viraram uma coisa só. E o lado soviético, outra coisa. Isso fez com que a Alemanha fosse dividida em 2. E a capital Berlim também foi dividida em 2. E essa divisão vai acirrar a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Portanto, a rivalidade entre capitalistas e socialistas. A Alemanha é o grande símbolo da divisão do mundo, porque a Alemanha foi dividida entre capitalismo e socialismo. Berlim é um grande símbolo, porque Berlim foi dividida entre capitalismo e socialismo. E vai ter um momento que os soviéticos vão construir um muro em Berlim para separar o lado capitalista do lado socialista. Esse muro é o grande símbolo da ordem mundial bipolar, de que o mundo está dividido em 2 blocos. De um lado capitalismo, de outro lado socialismo. E esses blocos não se conversam, esses blocos não se entendem. Então o muro de Berlim foi esse grande símbolo. Depois de 1989, a queda do muro de Berlim representa o fim dessa ordem bipolar, né, de 2 blocos antagônicos e que não se conversam. Por isso que eu coloquei ali o fim da Guerra Fria como sendo a queda do Muro de Berlim, que é 1989. Alguns colocam 1991, que é o fim da União Soviética, mas eu entendo que a queda do Muro de Berlim já é o fim da Guerra Fria. A queda da União Soviética era só protocolar, assim, o mundo já não era bipolar desde a queda do Muro de Berlim. Mas enfim, isso é uma outra discussão, não faz parte dessa aula. Então nós temos a bipolarização do mundo. A Alemanha representa o que o mundo virou. Nós temos um bloco capitalista, um bloco socialista. A Alemanha vira 2 países. Vira a República Federal da Alemanha, na parte ocidental, que era os pedaços que seriam controlados por Inglaterra, Estados Unidos e França, viram uma coisa só.
vira a Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha. E do outro lado, nós temos a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, que era comunista. Então nós temos duas Alemanhas, uma comunista e uma capitalista. E Berlim, a capital, também ficou dividida, o lado capitalista, o lado comunista. Então o que acontece, pessoal? As negociações e tratativas para tentar reconstruir a paz mundial após a Segunda Guerra Mundial acabaram fazendo emergir uma nova disputa. Agora não mais entre a Alemanha e quem estivesse pela frente, que era o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, ou entre uma política nacionalista de extrema-direita e o resto do mundo. Mas agora uma divisão entre capitalismo e socialismo. Capitalismo, tendo como grande representante os Estados Unidos, socialismo, grande representante a União Soviética. Um parênteses, tá? Não quer dizer que todo país capitalista era aliado dos Estados Unidos, nem que todo país socialista era aliado da União Soviética. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Mas os Estados Unidos representam o capitalismo e a União Soviética representa o socialismo / comunismo. Então, o ano de 1949 é um grande marco nesse contexto, né? O ano de 1949 é oficialmente o ano da divisão da Alemanha em dois países. E ele vai representar... Então a Alemanha é o grande símbolo agora dessa rivalidade internacional. Esse conflito, esse grande antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética ficou conhecido como Guerra Fria. Você já deve ter ouvido essa explicação, mas é importante reafirmar. Porque Estados Unidos e União Soviética nunca, durante todo esse período, declararam guerra um ao outro. Eles nunca entraram em guerra diretamente. Mas eu disse no começo do vídeo, a Guerra Fria não é tão fria assim, porque eles não entraram em guerra um contra o outro. Mas a União Soviética lutando com aliados dos Estados Unidos e Estados Unidos lutando contra aliados da União Soviética, isso teve o período inteiro. Então esse período não foi um período de paz, foi um período de guerra atrás de guerra, mas nunca diretamente de uma potência contra a outra, porque as duas potências tinham armas nucleares. Se uma lança um míssil nuclear, a outra responde e o mundo acaba. Então esse foi basicamente o motivo porque um não atacou o outro. Porque eles tinham medo do mundo acabar. Basicamente era isso. Mas o mundo quase acabou e a gente vai ver isso mais pra frente. O pessoal o pessoal da administração vai ver o momento que o mundo quase acabou. O pessoal da informática não vai ver, porque é no momento da Revolução Cubana. Mas aí depois eu conto pra vocês da informática, se vocês quiserem. Esse momento que o mundo quase acabou. Pois bem, os Estados Unidos agora são a principal potência do mundo capitalista. E entre os países capitalistas é o que tinha mais dinheiro, é o que foi de novo o que sofreu menos com a guerra. Dessa vez ele sofreu bem mais do que na Primeira Guerra Mundial, teve territórios atacados, mas assim, territórios Havaí, né, longe. Dentro ali do continente americano, os Estados Unidos não sofreram grandes ataques, mas perderam muita gente, gastaram muito dinheiro. Mas ainda são a principal potência do mundo capitalista entre as principais potências, o país que foi menos prejudicado. A Inglaterra foi destruída, a França foi ocupada pela Alemanha, então sobram os Estados Unidos no mundo capitalista. O governo dos Estados Unidos lança então em 1947 o Plano Marshall. O Plano Marshall era um plano com o objetivo de recuperar a economia no mundo ocidental, principalmente na Europa Ocidental, Inglaterra, França, Itália, enfim, recuperar a economia desses países após a Segunda Guerra Mundial. Então, investimentos norte-americanos em empréstimos, né? Venda de produtos, compra também de produtos, empréstimos de longo prazo com juros reduzidos, então oferecer dinheiro a baixo custo para esses países, investimento direto, né? Construir fábricas, investir em infraestrutura e tecnologia também, né? Desenvolvimento de tecnologia e ceder tecnologia para esses países. O Plano Marshall foi extremamente bem sucedido. Em pouco tempo, a Inglaterra, a França e a Alemanha ocidental, né? Ocidental capitalista, oriental comunista. Então a Inglaterra, a França e a Alemanha ocidental rapidamente se recuperaram. E esse sucesso do Plano Marshall fortaleceu a liderança dos Estados Unidos no mundo capitalista. Então os Estados Unidos, através do Plano Marshall, passaram a ser bem vistos. Olha, nós fizemos um plano econômico, nós, Estados Unidos, fizemos um plano econômico de investimento em outros países e deu certo. Olha como o capitalismo é bom, olha como os Estados Unidos são competentes. Então, os Estados Unidos tiveram seu papel de liderança fortalecido
E o capitalismo voltou a ser bem visto. O capitalismo no mundo ocidental voltou a ter um grande apelo, porque através do Plano Marshall, que é um plano capitalista, a economia dos países destruídos pela guerra se consolidou. Então, na Europa Ocidental, da Alemanha para cá, da Alemanha Ocidental para cá, Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha, da Alemanha Ocidental para cá, o capitalismo se fortaleceu. O comunismo não entrou ali. Então, a ameaça comunista não entrou na Europa Ocidental graças ao Plano Marshall. O Plano Marshall, então, foi um plano de investimentos que deu certo, ajudou a recuperar os países. Nesse contexto, vamos formar dois blocos militares. Que aí é que tá. Queremos paz, né, recuperação econômica, tal, mas vai que, né, vai que alguém resolve atacar, então vamos nos manter aqui armados. Sob liderança dos Estados Unidos, o mundo capitalista formaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou na sigla em inglês, fica exatamente o contrário, fica NATO. Enfim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi fundada em 1949. Então, os Estados Unidos, seu grande aliado Canadá, que a essa altura já era um país independente, já não era mais colônia da Inglaterra, e mais 10 países da Europa Ocidental formam essa organização. Tratado do Atlântico Norte, porque entre Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental tem lá o Oceano Atlântico, a parte norte do Oceano Atlântico. Então, é uma coligação, digamos, entre países capitalistas do hemisfério norte um pouco mais desenvolvidos. Objetivo do Tratado do Atlântico Norte, defesa mútua em caso de agressões externas. Se alguém me ataca, eu chamo a OTAN e vem a OTAN inteira me defender. E são países, a maioria dos países que fazem parte da OTAN são países desenvolvidos, pelo menos na fundação. Depois a OTAN amplia, né, sua área de ação, vai ter mais países filiados, mas logo que começa são países desenvolvidos, são países com exércitos fortes, então forma-se um bloco militar bastante importante. E existe até hoje a OTAN. E além da defesa a agressões externas, vai que alguém resolve entrar em guerra, também evitar a ampliação da influência soviética. E aí sim é um recado para a União Soviética. Olha, não mexa com a gente. Nós estamos armados e estamos unidos. Então não vem com palhaçada pro lado de cá. E a OTAN existe até hoje. A União Soviética responde com o Pacto de Varsóvia, em 1955. Só que o Pacto de Varsóvia é uma coisa um pouco mais complexa. Porque o Pacto de Varsóvia reúne a União Soviética e seus aliados. Só que, basicamente, os aliados da União Soviética mais próximos já eram da União Soviética, integraram a União Soviética. Então, assim, não tem muita gente além da União Soviética. A OTAN tem vários países. A União Soviética é a União Soviética mais um ou outro. Mas, enfim, os países socialistas integram o Pacto de Varsóvia, de um modo geral. Não todos, mas alguns ali que aceitam a liderança da União Soviética vão integrar o Pacto de Varsóvia. Também vão colocar a ideia de defesa mútua em caso de agressões, então também é um recado para a OTAN. Ó, vocês se juntaram aí, mas eu juntei os meus aqui, então se vocês vierem para o nosso lado aqui encher o saco, a gente vai lutar junto também. Tá, estamos aqui junto, misturado, então não nos ataquem. Também é um recado para a OTAN. Mas o Pacto de Varsóvia acaba tendo também uma importância econômica importante, porque o mundo socialista ele está fechado para o mundo capitalista. Não dá para você ser comunista e estabelecer relações comerciais com o mundo capitalista, a não ser que você seja a China, mas a China é um outro caso, vai ter uma aula sobre a China depois, que só o pessoal da administração vai ver, da informática, se quiser eu mando o link depois. Então, a China é outro caso. A China é comunista e capitalista, é uma coisa louca a China. Enfim, mas pensando na União Soviética, não dá para você ser comunista e ter relações comerciais com o mundo capitalista, porque você pode acabar favorecendo o mundo capitalista. Então o Pacto de Varsóvia também fez com que os países comunistas se integrassem economicamente entre eles. Então havia uma ajuda econômica, havia uma parceria econômica também. E os países que integrassem o Pacto de Varsóvia iam ter que implementar o comunismo
seguindo um modelo soviético. Então, se você quer fazer parte do Pacto de Varsóvia, você tem que ser comunista igual a União Soviética é. Então, você tem que ter a mesma ideia de partido único, partido comunista, controlando o país, planificação da economia, tem que ser exatamente a mesma coisa. Por isso que a China não vai fazer parte do Pacto de Varsóvia, porque a China vai ser comunista, mas é um comunismo diferente, é um comunismo muito específico deles. E vai ter um ou outro país, por exemplo, a Iugoslávia vai ser um país comunista, vai até adotar um modelo parecido com o da União Soviética, mas não vai ser muito ligado, mas não vai ser muito aliada. Enfim, a gente vai falar desses outros países depois. E o Pacto de Varsóvia ele termina junto com a União Soviética. Quando a União Soviética acaba em 1991, o Pacto de Varsóvia também acaba em 1991. Porque Varsóvia é uma cidade da Polônia, e a Polônia virou um país comunista depois da Segunda Guerra Mundial. Logo a Polônia, que tem tantos católicos, um país tão católico, virou um país comunista, mas vai ser um comunismo muito complicado da Polônia, porque os católicos vão protestar contra esse comunismo até o comunismo acabar, na década de 80. Mas enfim, no fim das contas a Polônia virou um país comunista. Pois bem, agora esse ponto é bem importante e eu gosto muito de frisar ele, porque sempre que a gente fala de Guerra Fria, a gente fala da ordem bipolar, capitalismo versus socialismo, e dá a impressão que o mundo inteiro ou é aliado dos Estados Unidos ou é aliado da União Soviética. Não. Existe o terceiro mundo. Hoje em dia a gente chama de terceiro mundo os países subdesenvolvidos, mas a expressão surge para falar dos países que não eram nem alinhados aos Estados Unidos e nem alinhados à União Soviética. Esses países podem ser capitalistas, podem ser socialistas. Mas você pode ser socialista e não ser aliado da União Soviética, pode ser capitalista e não ser aliado dos Estados Unidos. Então surge o bloco de países não alinhados. O que são os países não alinhados? Que não é alinhado nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. E esses países tentaram formar um bloco entre eles, ser alinhados entre si. E essa tentativa de formar um bloco de países não alinhados, que ficou conhecido como o Terceiro Mundo, se deu através da Conferência de Bandung. Bandung é uma cidade da Indonésia e foi uma conferência realizada no ano de 1955, que reuniu países asiáticos e africanos. Teve participação de representantes brasileiros. O Brasil mandou representantes para a Conferência de Bandung, mas acabou não aderindo à Conferência de Bandung. O Brasil acabou aderindo ao bloco capitalista alinhado aos Estados Unidos. Mas o Brasil chegou a mandar representantes para participar dessa reunião. Qual que é o objetivo? Uma cooperação econômica e cultural entre os países não alinhados. Fala assim, olha, a gente não quer nem ser igual à União Soviética, nem quer ser igual aos Estados Unidos. A gente quer ser tipo o que a gente já é mesmo e se ajudar economicamente para se manter. Então você tem nessa Conferência de Bandung antigas colônias europeias. Se a gente se alinhar ao bloco capitalista, a gente vai voltar a ser colônia dos europeus. Então você tem ex-colônias, você tem a Índia, por exemplo, que era uma ex-colônia da Inglaterra, a própria Indonésia, que foi colônia. Então você tem ex-colônias e países pouco desenvolvidos, mas que acreditam ali que eles podem se ajudar mutuamente. Então você tem essa ideia de um bloco de países não alinhados que querem evitar uma nova colonização. Eram países que temiam ser recolonizados pelo mundo capitalista, se integrassem ao bloco norte-americano, ou de serem indiretamente ou de certa forma colonizados pela União Soviética, caso integrassem o bloco socialista. Então não era nenhum bloco nem outro, era o bloco de países não alinhados. Não importa se você vai ser capitalista ou socialista, o que é importante é que você não está fechado nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. E geralmente esses países não alinhados são muito mal vistos, porque se você não está fechado com o capitalismo, você é acusado de ser socialista. E se você não está fechado com o socialismo, você é acusado de ser capitalista. Então esses países tentaram não quero saber essa briga não é minha. Se virem vocês. Não deu muito certo, né? A maioria desses países não se desenvolveu muito, mas foi uma tentativa de escapar dessa lógica bipolar, né? De ou Estados Unidos ou União Soviética. Quais são os princípios da Conferência de Bandung? Isso é bem interessante. Os signatários da Conferência de Bandung estabeleceram estabeleceram respeito aos direitos fundamentais, então direito à liberdade, direito à vida, liberdade de expressão,
principalmente liberdade cultural, liberdade da nação, nenhum país pode interferir no outro. Então, que aí vem, isso liga-se ao ponto 2, respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações. Nós não aceitamos influências de outros países, coisa que Estados Unidos e União Soviética não respeitaram muito, a gente vai ver isso daqui a pouco. Reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas. Então não interessa se você é um país gigantesco e poderoso, tipo Estados Unidos ou União Soviética, ou um país minusculinho e pobre, tipo Bangladesh. Tem que ser respeitado como uma nação autônoma. Tem que ter respeitado a sua soberania. Não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país, que é o princípio da autodeterminação dos povos. No meu país, manda o meu povo. Você não manda no meu país. Coisa que a gente vai ver que Estados Unidos e União Soviética não respeitavam. Os Estados Unidos tentavam interferir em outros países para garantir seus interesses. E a União Soviética a mesma coisa. E os países da Conferência de Bandung não aceitavam isso. Respeito pelo direito de cada nação defender-se individual e coletivamente. Então, se alguém me atacar, eu tenho o direito de me defender. Ou de chamar meus aliados e me defender também. Vocês estão aí formando o Pacto de Varsóvia, estão aí formando OTAN, a gente também vai se defender se vocês nos atacarem. Recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva destinada a servir aos interesses particulares das superpotências. Isso é muito interessante. Se você é da Conferência de Bandung, você não vai aceitar integrar um Pacto de Varsóvia ou uma OTAN, porque eles acusavam o Pacto de Varsóvia de defender os interesses da União Soviética e a OTAN de defender os interesses dos Estados Unidos. Então você não vai participar de ações militares coletivas para defender o interesse de um país. Se é coletivo, é para defender o interesse de todos. Se não é para defender o interesse de todos que estão participando, você não vai participar. Abstenção de todo ato ou ameaça de agressão ou de emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país. Se é para acabar com a independência de outro país, se é para tomar territórios de outro país, eu não vou me envolver nesse conflito. Essa é a ideia da Conferência de Bandung. Solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, negociações e conciliações, arbitradas por tribunais internacionais. Então tem dois países em disputa, tem dois países brigando, em litígio, né, essa expressão, litígio. Então vamos negociar. Não conseguiram entrar num acordo entre eles, chamam um terceiro país para mediar as negociações. Que é basicamente isso que a ONU tenta fazer. Quando tem conflitos entre países, a ONU normalmente nomeia um país ou um conjunto de países para intermediar as negociações. E a Conferência de Bandung respeita esse princípio. Né? Ter um árbitro, ter alguém ali para julgar. Não se chega num acordo, você cria um tribunal internacional para julgar. Né? Mas sem usar a violência, sem usar a guerra. A guerra deixa de ser considerada um meio legítimo de negociações internacionais. Antes a guerra era normal, era parte da diplomacia. A guerra era um recurso diplomático. Após a Segunda Guerra Mundial, a guerra passa a não ser vista com bons olhos pela diplomacia. Né? A diplomacia vira meio que o oposto da guerra. Se você usa diplomacia, você não usa guerra. Estimula os interesses mútuos de cooperação, né? Os países encontrarem interesses comuns e se ajudarem, respeito pela justiça e obrigações internacionais. Os princípios da Conferência de Bandung, se vocês pararem para olhar, seria muito legal se todo mundo seguisse. Né? O problema é que esses países são os países pobres, pouco desenvolvidos, que vão ser meio que engolidos ou ignorados pelo bloco capitalista e pelo bloco socialista. O contexto da Guerra Fria também é um contexto de corrida armamentista, por isso que eu digo, ela não é tão fria assim. Estados Unidos vão construir muitas armas e a União Soviética vai construir muitas armas. Por isso que eu falei, os países vão ter bombas atômicas, acho que eu citei isso no final do vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Vai ter arma suficiente no mundo para destruir o mundo, se não me engano, 80 vezes. E eu pergunto, para que mais de uma? Então, as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, como eu disse, né, o pretexto era para a guerra acabar mais rápido. Mas, na verdade, o que os Estados Unidos queriam era dar um sinal. Ó, União Soviética, não vem para cima de mim que eu tenho isso aqui para você, se você vier com palhaçada. O que a União Soviética fez? Viu que os Estados Unidos tinham bombas nucleares e falaram, vamos fazer as nossas. A gente não pode ficar refém das armas nucleares dos Estados Unidos. Então começa uma pesquisa na União Soviética para desenvolver armas nucleares. E aí inicia-se o que nós chamamos de corrida armamentista. Os Estados Unidos ficam sabendo que a União Soviética está desenvolvendo armas nucleares, os Estados Unidos tentam desenvolver armas nucleares mais potentes.
A União Soviética fica sabendo que os Estados Unidos estão desenvolvendo armas nucleares mais potentes, tenta fazer mais armas nucleares e armas ainda melhores. Armas com um alcance mais longo. E aí um fica tentando fazer a arma mais destrutiva que a do outro. Já em 1946, um ano depois do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram testes no atol de Bikini, que é uma região ali no Oceano Pacífico, o biquíni, igual a vestimenta biquíni. E essa região teve ali umas explosões, eles testaram armas nucleares ali, teve as explosões, cogumelo e tal, mas assim, é um lugar no meio do oceano, teoricamente não vai afetar ninguém. Só que essas explosões, esses testes, afetam a região até hoje. Até hoje, a radioatividade no lugar é acima do normal. Isso interfere nas formas de vida que existiam ali no oceano. Então tem umas formas de vida meio mutantes, assim, estranhas, e por conta dessa radioatividade. E esses testes causaram contaminações não só na área, mas num raio de 140 quilômetros. Então é uma região enorme contaminada por esses testes nucleares. Aliás, abre parênteses, não sei se vocês acompanham desenhos animados, se vocês gostam do Bob Esponja. Vocês já repararam que o Bob Esponja vive num lugar chamado Fenda do Bikini? E que o Bob Esponja, na verdade, os personagens do Bob Esponja são todos animais marinhos que ganham vida, com forma humana. Né? Ganham uma vida com aparência humana. Muito provavelmente, os criadores do Bob Esponja fizeram uma brincadeira com o atol do Bikini e chamaram o lugar de Fenda do Bikini para dizer que, olha, os testes nucleares fizeram surgir essas formas de vida mutantes no lugar. É possível que isso tenha acontecido. Fecha parênteses. Em 1949, a União Soviética detonou a sua primeira bomba. Pesquisa e desenvolvimento de arma nuclear leva alguns anos. Os Estados Unidos estavam pesquisando isso fazia tempo. Não foi do dia para a noite que eles criaram as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então a União Soviética, a partir de 1945, começa as suas pesquisas. Só em 1949 eles fazem os primeiros testes. Eles lançaram então a sua primeira bomba no Cazaquistão. O Cazaquistão, hoje é um país independente, mas fazia parte das repúblicas soviéticas. Lançaram ali numa área meio inóspita do Cazaquistão. Tem uma região montanhosa do Cazaquistão que é meio deserta. Então eles fizeram os testes ali. Mas mesmo sendo numa área relativamente isolada, os testes afetaram cerca de 500 mil pessoas. Cerca de 500 mil pessoas foram contaminadas com resíduos radioativos. Então percebam que mesmo os testes nucleares, só os testes já afetam as pessoas. Imagina essas armas sendo utilizadas. E aqui a gente tem, para encerrar esse vídeo, a bela imagem do atol de Bikini. Seria bela se não fosse esse cogumelo de explosão nuclear ali ao fundo. Então o atol de Bikini é uma região assim bonita, né? Com umas ilhas legais, assim, as palmeiras, tá? Uma água azulzinha, cristalina, mas que hoje não dá para frequentar, porque tá todo contaminado com radiação. E o cogumelo da bomba lançada no oceano, ele acaba tendo um formatinho um pouco diferente, porque como eu disse, né, quando forma-se o cogumelo, forma-se um vácuo que suga as coisas. Você fazendo isso no oceano, esse vácuo suga a água. Então você tem uma precipitação de ácido com a água do mar. Então o formato ali acaba sendo um pouco diferente. Mas aí a gente tem uma... E vocês estão vendo ali as árvores chacoalhando, né? Esse cogumelo está muito longe da praia, para vocês terem noção do tamanho, ele é gigantesco, ele está muito longe da praia. Mas a explosão causa esse vento, por isso que as árvores estão ali chacoalhando. Não é um vento normal do dia a dia, é da explosão que foi causada. Então, para vocês terem noção da destruição. Então, Estados Unidos e União Soviética estão se enchendo de bombas como essas, que todas juntas são capazes de destruir o mundo algumas vezes. Esse é o contexto da Guerra Fria. E o que vai acontecer a partir daí? Veremos no próximo vídeo. Até mais.